O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas aos confrades, Padre Antony e Padre John Paul, que concelebram conosco esta Eucaristia. Eles também são barnabitas e estão trabalhando aqui conosco na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. São filipinos, missionários, e desde já nós somos muito gratos pela presença dos dois aqui entre nós, nesse trabalho de evangelização. Desde já, os dois conte sempre com as nossas orações. Quero dar as boas-vindas aos romeiros de longe e de perto, que se encontram aqui na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, sintam-se em casa, sintam acolhidos e que vocês possam alcançar, num tempo muito curto, as graças de Deus que vocês tanto buscam. E também a minha saudação especial a você, que nos dá o carinho, da amizade, da companhia, através da TV Nazaré e também da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. Quero dar uma saudação especial aos paroquianos da paróquia de Nossa Senhora de Loreto, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que nos acompanha através da internet. Também uma saudação especial a todos da comunidade Nossa Senhora das Graças, em Barretos, São Paulo. E uma saudação toda especial, saudação internacional, aos paroquianos da paróquia São Roque, da cidade de Bahia Blanca, na Argentina. A todos vocês, o nosso muito obrigado por estar acompanhando a Santa Missa diretamente aqui da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. A todos vocês, contem sempre com as nossas orações e principalmente o nosso carinho e a nossa amizade. Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final de semana e eu sei que em muitas casas, principalmente no sábado, é dia de fazer aquela limpeza, né? Aquela faxina, não é verdade? Dar uma boa ajeitada na casa, né? Para que o final de semana seja um final de semana de casa limpa. Certa vez, uma mãe ia fazer essa faxina também. Aí ela chamou a filha de 11 anos e disse: minha filha, você poderia ajudar a mamãe a fazer a limpeza da casa, a fazer a faxina. E então a mãe disse: você vai pegar esse saco de lixo e vai lá no quartinho da bagunça e vai pegar tudo aquilo que não presta, colocar dentro do saco de lixo para que a gente possa jogar fora. E a menina, toda feliz, né, por ajudar a mãe, saiu e foi para o quartinho da bagunça juntar tudo que é bagunça, aquilo que não prestava, para jogar fora. 40 minutos depois, a mãe foi lá para ver o que estava acontecendo e o que a filha estava fazendo.
Quando a mãe chegou na porta, viu que a filha ia jogar um livro, capa grossa, todo empoeirado, fora. E a mãe disse: não, minha filha, não pode jogar esse livro fora, porque esse livro aí é a palavra de Deus. E a menina disse: mãe, então vamos devolver para ele, afinal, aqui em casa ninguém usa mesmo. É sobre isso que as leituras de hoje está falando, o valor da palavra de Deus. Se nós queremos conhecer este Cristo Jesus, que viveu, sofreu e morreu por cada um de nós, nós precisamos ler, meditar, estudar, refletir e principalmente viver essa palavra de Deus. Veja que na proclamação do Evangelho, nós fizemos 3 cruzinhas, uma na testa, uma na boca e outra no coração. Essas 3 cruzinhas é uma maneira de lembrar a cada um de nós de como nós devemos praticar a leitura desta palavra de Deus. Quando eu faço a cruzinha na testa, eu estou pedindo para que Deus abra o meu entendimento, o meu conhecimento, para compreender a palavra que eu vou escutar. Quando eu faço a cruzinha na boca, eu estou pedindo para que Deus solte a minha língua, para que eu possa proclamar esta palavra. Uma vez que eu a entendi e a compreendi, eu agora posso proclamá-la. E quando eu faço essa cruzinha no coração, eu estou pedindo para que Deus me ajude a vivenciar esta palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com os apóstolos. E os Atos dos Apóstolos, durante toda essa semana, está falando sobre os inícios da igreja primitiva, nas figuras de Pedro e João. E eles, por anunciar a palavra de Deus, estão sofrendo as consequências. E é interessante que eles, mesmo sendo acusados, caluniados, difamados, perseguidos, eles não arredam o pé, ou seja, eles não negam a sua fé, pelo contrário, eles continuam firmes no seu trabalho de evangelização. E eles vão dizer: nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, de que Cristo Jesus viveu, sofreu e morreu e ressuscitou por cada um de nós. Não tem aquela música que diz: se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Então Pedro e João, eles têm consciência desse seu trabalho, deste ministério a eles confiado, de serem o quê? Anunciadores da palavra de Deus. Como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses: ai de mim se não pregar o Evangelho. Muitas pessoas pensam que pregar o Evangelho é somente decorar as Sagradas Escrituras. Não. Pregar o Evangelho consiste, em primeiro lugar, dar testemunho daquilo que ele acredita, daquilo que ele vive. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, era uma pessoa que vivia as Sagradas Escrituras no seu trabalho diário, na sua doação para o seu próximo, principalmente os mais sofredores, a ponto de enxergar no outro, naquele desvalido, a própria pessoa de Cristo Jesus. Madre Teresa de Calcutá, ela viveu na sua vida aquilo que nós aprendemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, quando ali no discurso escatológico, Jesus vai dizer: quando você visitou um enfermo, quando você visitou um preso, foi a mim que o fizestes. Esta é a prática da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que eu escutei, aquilo que eu proclamei e aquilo que eu vivi, eu agora estou conseguindo transmitir às outras pessoas. E o primeiro lugar que eu devo evangelizar, propagar essa palavra de Deus, é dentro de casa. Através do quê? Do meu exemplo, da minha maneira de proceder, de reunir a família
para fazer uma oração, seja em torno da mesa, ou mesmo a reza do Santo Terço. Eu costumo dizer que quando rezamos o terço, aprendemos 3 coisas: o silêncio de Maria, a paciência de São José e a misericórdia de Cristo Jesus. Rezar o rosário, rezar o Santo Terço em família é colocar em prática a palavra de Deus. Porque quando eu contemplo os mistérios que falam sobre a pessoa de Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por cada um de nós, eu estou colocando em prática a palavra de Deus. Vamos pensar como nós estamos vivendo essa igreja doméstica em família. Devemos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Quantas casas, que a gente vai benzer, a palavra de Deus está lá na sala ou está lá no quarto. Mas a palavra de Deus não pode servir de enfeite. Ela tem que ser estudada, gravada no coração. Santo Agostinho, santo do século V, nos diz que escutar a palavra de Deus é saborear o próprio corpo de Cristo Jesus. Ter este gosto, de estudar essa palavra, ler os salmos. Muitas pessoas sofrem porque não sabem utilizar a palavra de Deus. Ler um salmo por dia, ler de manhã, ler à tarde, ler à noite, o mesmo salmo. São 150 salmos. E ao longo do ano, a pessoa vai ter rezado 2 vezes estes salmos. Rezar um por dia. A reza dos salmos, aliada à oração do terço, vai fazer com que a pessoa seja uma outra pessoa, ou seja, vai se configurar à própria imagem de Cristo Jesus. O Salmo responsorial de hoje, ele mostra a dualidade entre a pessoa boa e a pessoa má. Por isso que o refrão vai dizer: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. A pessoa que pratica o bem, muitas das vezes ela é injustiçada neste mundo. Mas aquele que pratica o bem, ele não pode esperar a sua recompensa neste mundo desigual, neste mundo egoísta. Mas ele tem que buscar e esperar a sua recompensa no mundo espiritual. Tudo o que você fizer, faça para Deus. Se acontece alguma coisa errada na sua vida, uma incompreensão, uma injustiça, procure ver aí o amor de Deus. Porque é Deus olhando para você, te transformando, te modelando, para que você se configure a Ele. Nós precisamos aprender a agradecer tudo aquilo que acontece à nossa volta e deixar de olhar o outro. Porque muitas das vezes encontramos pessoas que dizem assim: aquele não vai na missa, aquele não faz isso, não faz aquilo, e tem tudo do bom e do melhor. Mas é uma pessoa voltada para o mundo material. E nós não podemos nos prender ao mundo material, mas sim ao mundo espiritual. Como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses 3:2: aspirai às coisas do alto, às coisas de Deus, e não às coisas de baixo, às coisas da terra. Porque aquele que pratica o bem e sofre injustiça, pode ter certeza que quando ele clamar a Deus, ele será escutado, como nos ensinou o refrão do salmo de hoje. Por isso que o Santo Evangelho está mostrando que Cristo Jesus, que continua conversando com Nicodemos sobre a importância das coisas do alto, das coisas de Deus. Porque São João, o evangelista, a sua grande preocupação é mostrar que Cristo Jesus é o revelador do Pai. Por isso que quando lemos o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9, Jesus conversando com Filipe, ele vai dizer: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então o Evangelho reforça para cada um de nós que nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Nós precisamos nos desprender cada vez mais das coisas terrenas, das coisas materiais, porque vivendo assim, nós estaremos praticando a palavra de Deus, que nos ensina a sermos desprendidos, que nos ensina a amar cada vez mais esse Deus, que exige só uma coisa de nós: o amor a Ele
e o amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.